Tudo depende da intenção. Se a sua intenção é boa, o seu ato é perdoável. Eu estou começando com essa fala, com essas poucas palavras, porque eu gostaria de abordar alguns comentários que eu recebi no vídeo sobre o racismo na Flipossos, em que o escritor ali apresentou seu livro e a escritora que estava mediando o debate foi racista com ele ali, foi sutilmente racista naquele contexto. E eu recebi muitos comentários nesse vídeo e uma quantidade relevante deles dava um sentido específico para a coisa. Eu estou trazendo os comentários desse vídeo, mas vale para diversos outros vídeos que eu faço aqui no canal. Eu vou ler inicialmente os comentários e a gente fala sobre eles. A Flávia. Nossa, drama fundamentado. Será que a moça não é apenas ansiosa, deslocada, de vocabulário curto e alguém se esforçando para ser descolada, mas é chata de repente? Sobre jeitinho brasileiro, talvez ser uma fanfarrona escrevendo livros com inteligência artificial, sei lá. Talvez mais racismo? O Charles Faulkner faz um longo comentário em que ele diz: não me parece que essa escritora Camila Luz fez uma fala racista. Para mim ela parece ser uma dessas bombas de vergonha alheia que estão prestes a explodir a qualquer hora e em sua fala tola, explodiu. Daí surgiu todo aquele discurso paradoxal de que os escritores marginais deveriam ser melhor inseridos pelo mercado, de que deveria ter uma política de inclusão, etc, 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 enfim. E continua a sua fala. O ZNS, se ela for desatenciosa e antipática, e trate todos assim indiscriminadamente, ainda assim seria racismo? Eu trouxe esses comentários porque todos eles se sustentam a partir de um conceito de intenção, a partir de uma consideração da intencionalidade. E eu queria falar disso. Eu queria falar com vocês sobre como funciona essa coisa da intenção numa análise de uma prática social. E aqui sempre entendendo que eu não estou trazendo racismo como objeto jurídico, né? O meu ponto não é falar da lei, do crime do racismo. Esse não é meu ponto, esse não é um canal de advogado, de analista jurídico. Isso é um canal de análise de teoria social, ciências sociais, análise do discurso. Essa é a área que eu estou trazendo aqui, que é a área especificamente que dá conta de compreender fenômenos como o fenômeno do racismo. E eu achei interessante trazer esses comentários, porque assim, se a gente pensa num dia a dia, né, na maneira como a gente observa as relações ao nosso redor, geralmente há uma consideração sobre a intenção das pessoas. E é uma consideração justa, na minha opinião, justa, e ela é moral, moralizante. Ela tende a moralizar um acontecimento. E eu não vou dizer assim que é uma consideração moralista, porque aí eu acho que colocaria uma carga negativa na coisa e eu não estou querendo estereotipar aqui o negócio. Mas eu acho que ela é moralizante. O meu ponto é que talvez a gente não esteja falando, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de homofobia, não é de algo que é meramente moral. Não é algo que se situa numa moralidade, num ato errado, num ato que é considerado errado, pura e simplesmente. É claro que existe uma moralidade sobre o racismo, sobre a homofobia, sobre a xenofobia, por aí vai, né? Mas, para além disso, esses fenômenos, tanto o racismo como a homofobia, a xenofobia, são fenômenos que estão para além de uma moralidade. Não tem a ver com uma pessoa que é ruim, uma que é boa, por exemplo, né? Eu estou dizendo isso por conta do seguinte, ó. A intenção, ela vale muito pouco para entender as práticas sociais. E eu gostaria até de trazer, para poder falar sobre isso, um autor que se chama Anthony Giddens, é um sociólogo inglês que fala sobre... Ele tem uma teoria social contemporânea, a teoria da estruturação, e dentro dela a intenção ela tem um papel, mas nenhum autor que coloca a intenção no centro, em alguns momentos da análise, nem ele vai conseguir dar chance para que a intenção seja o definidor da prática social. O Anthony Giddens, ele é legal porque na teoria da estruturação ele vai lidar com alguns elementos, né? Por exemplo, ele vai lidar com o elemento da estrutura. Estrutura para ele é um conjunto de regras e de recursos que são invocados na hora da prática, na hora da interação.
A estrutura, ela não existe no tempo e no espaço. Estrutura é um modelo teórico que você observa nas práticas ao longo do tempo. E na prática de quem? Na prática dos atores sociais. O ator social é aquele que ele tem uma agência e ele tem também uma intenção. Mas perceba, a intenção tem a ver com, de repente, uma motivação, uma elucubração que você faz com você mesmo, uma motivação pensada, algo nesse sentido. E é claro que intenção, intencionalidade é um assunto da filosofia muito rico, né? Só que quando a gente vai falar de prática social, quando a gente vai entender o sentido da prática, entre outras práticas, num contexto social específico, a intenção ela tende a ser menos valiosa, a gente vai entender por quê, e é mais valioso o conceito de agência. Agência é o poder fazer, né? Agência é o que se faz. O agente faz. O agente social é aquele que faz, não é aquele que pensa sobre o seu fazer. Agência significa o fazer, a possibilidade de fazer a coisa. E o Giddens vai colocar essas coisas em oposição, a intenção e a agência. E vai colocar para jogo como que a intenção tem muito a ver com essa reflexão sobre o ato, essa reflexividade, enquanto a agência tem a ver com a própria possibilidade de fazer. É legal que o Giddens também coloca para jogo o limite desse conceito de agência, porque ele vai falar sobre como que uma intenção não define os efeitos de uma atitude, os efeitos de uma ação social. Ou seja, eu posso ter a intenção de, sei lá, de repente eu percebo que um amigo meu está falando besteira e eu tenho a intenção de não colocá-lo em constrangimento. E para isso eu peço para ele abaixar a bola, tal, para ele não se colocar em constrangimento. Só que aí de repente as outras pessoas percebem o que eu estou fazendo e elas compreendem que existe uma relação hierárquica entre nós dois e aí de repente se forma um fenômeno que está muito fora do meu controle, que eu não tenho nada a ver com isso, mas que é diretamente relacionado às coisas que eu fiz, às ações que eu fiz. A ação que eu fiz em pedir para o colega abaixar um pouco a bola para não falar besteira. É interessante compreender que para o Anthony Giddens, estrutura não é uma coisa fixa. Ela está presente na reprodução, na produção de ações, de significados que se tem no dia a dia na realidade social. Então isso significa que cada vez que uma pessoa tem uma ação, seja ela micro ou grandiosa, seja o que for, ela está reproduzindo ou transformando a estrutura. E esse processo que envolve uma reprodução ou transformação, né, esse processo, essas condições de transformação ou de reprodução de uma estrutura, é o que ele chama de uma estruturação. E a teoria dele, a teoria social do Anthony Giddens, a teoria da estruturação, busca dar conta de compreender esses processos de mudança e de manutenção de regras e de recursos dentro da sociedade, mudança e manutenção de relações, de formas como as relações se dão, que é uma coisa que, assim, muitos autores pouco abordam esses processos de transformação e colocam de um jeito muito raso a existência do ator social no centro dessa transformação. O Anthony Giddens vai dizer, por exemplo, que existem 3 níveis de consciência, né? Uma consciência prática, que é parecido com a noção de hábitos do Pierre Bourdieu, né? Que seria assim uma coisa, consciência prática enquanto aquele fazer sem pensar, que é o fazer que deve ser feito, né? De repente eu sou professor, vou aplicar uma prova, eu acordo no dia e penso, pô, hoje é dia de prova. Eu chego lá e aplico a prova. É uma consciência prática do aplicar a prova. Eu sei como faz, sei como deve ser feito, vou lá e faço. Há um nível discursivo da consciência, que é quando a gente consegue falar sobre o fazer, justificar o fazer, né? Então você me pergunta, mas por que você aplica a prova? Eu te respondo, eu aplico a prova porque aplicar a prova é uma ótima maneira de medir os conhecimentos absorvidos pelos alunos ao longo do ano, por exemplo. Isso é uma consciência discursiva. E tem uma outra consciência, que é a consciência reflexiva, que é aquela que envolve um olhar crítico e uma avaliação daquilo que está sendo feito. Nessa existe claramente uma intencionalidade.
uma intencionalidade de avaliação, de medição, de entendimento e talvez de transformação. Vocês percebem que o que eu estou querendo dizer aqui é que, inclusive, um autor que privilegia a intenção como parte dos processos de transformação social, mesmo ele não coloca a intenção como sendo o princípio do entendimento das práticas sociais. A prática social ela vai acontecer na consequência do dia a dia, né, da ação humana acontecendo em sociedade. E a mudança, ela pode acontecer a qualquer momento, ela pode acontecer, mas ao mesmo tempo a manutenção também pode acontecer e vai acontecer na maior parte das vezes, né? Instituições sociais existem na longa duração das práticas sociais que estão sob as mesmas regras e que utilizam os mesmos recursos. A intenção ela aparece fortemente, ela tem um centro na consciência reflexiva, naquela que permite mudança e transformação, que é o que a gente faz todo dia quando a gente tem ali, não sei se todo dia, mas frequentemente, quando a gente está em processos em que a gente está inserido, em que a gente consegue ter um momento reflexivo, um momento de pensar o que a gente faz, de medir o que a gente faz, de entender as consequências e de planejar mudanças, se for o caso. Mas a prática social, a ação do agente, o agir, esse não dá para controlar. Não dá para controlar o que vai acontecer, não tem como controlar. E é por isso que esse agir, ele não é por si só moral, por si só moralizado ou moralizante. É possível, e aqui no Colunas Tortas é o que eu costumo trazer, é possível ter um olhar que não é meramente moral sobre as ações, mas entender a ação com o seu significado social. E não com o significado que cada um tem dentro do coração, mas o significado que existe em sociedade, nas práticas regulares. Eu vou colocar um outro comentário que ajuda muito a entender isso. Ó. Não dá para dizer que é racismo e também não deveríamos sair levantando a pauta de qualquer jeito. Eu não levantei uma pauta, né? Eu acho que assim, o fenômeno do racismo, ele é um fenômeno, né? Não é uma pauta a ser levantada. Mesmo que a fala que se encaixe nos dois fenômenos, o que para mim é uma forçação de barra, ainda não é um chute dizer que o que ela falou foi racismo. Ainda é um chute, eu imagino que ele queira dizer, né? Existe um universo de coisas que podem ter acontecido. Não existe um universo de coisas que podem ter acontecido. O que aconteceu é o que aconteceu. Existe um universo de coisas que as pessoas podem ter pensado para agir. Existe um universo de intenções que podem ter aparecido para que as ações fossem as ações. Mas as intenções, elas não fazem a realidade. O que faz a realidade é o agir. E a intenção não necessariamente controla o agir, e muito menos controla as consequências práticas de um agir, e nem controla os significados práticos desse agir. Ela pode ser só sem noção ou uma pessoa nojenta mesmo. Precisa da intencionalidade para tentar dar uma relativizada no que rolou. Mas principalmente porque a gente está muito acostumado com essa visão individualista moral, moralizante, né? Ou seja, já que a apresentadora ela teve uma prática muito bem enquadrada dentro de um olhar sociológico sobre o racismo, então ela é individualmente, moralmente racista. Cara, eu não sei sobre a vida dela, sabe? A apresentadora pode ser uma pessoa muito gente fina de repente, pode ser ótima. Enfim, tanto faz, isso não importa. Mas o fenômeno que aconteceu ali, em que ela foi uma agente, é um fenômeno racista. Pode ser que isso não se enquadre na lei sobre o racismo, no crime de racismo. É claro que pode ser tudo isso, só que o ponto é, para a gente ler essa realidade, a gente precisa ter um olhar que é sociológico, que é de teoria social, que envolve ferramentas de análise social, de análise de discurso também. E essas ferramentas, não necessariamente elas vão ter a ver com a lei, por exemplo. A lei é o direito, é uma área específica, é problema dos juristas, não é problema meu, mas o ponto é, este fenômeno, ele não depende da lei para que ele exista. A realidade não depende da lei para que ela exista. A lei tipifica uma realidade e cria uma realidade tipificada, mas a lei, ela não define a realidade, não define a totalidade. E no decorrer do comentário,
O problema de simplesmente sair taxando ela de racista é a perda da gravidade da acusação. Então, ela de fato foi um fenômeno racista. Percebe? Quando a gente tira a intenção do jogo e a gente deixa de moralizar, meio que o indivíduo fica menos importante, fica mais importante o que acontece de fato. Racismo no Brasil é crime, tem pena, vai para a justiça. E definitivamente racismo não é um conceito meramente jurídico. Racismo não é um conceito que está simplesmente na lei. Até porque, antes de existir uma lei sobre o racismo ainda existia, certo? O ponto aqui é o seguinte, o fenômeno do racismo é um fenômeno que pode ser analisado por diversas disciplinas, por outras ciências que não só as ciências jurídicas, e as ciências jurídicas não necessariamente elas dão conta de compreender este fenômeno, mas dão conta de compreender uma relação da realidade com a lei, a realidade com uma normatividade jurídica e por aí vai. Quando a gente vai entender o fenômeno mesmo, a gente precisa de outras disciplinas para isso. A gente precisa de alguma coisa da sociologia, alguma coisa da antropologia, alguma coisa da análise de discurso, alguma coisa da semiótica e por aí vai. É interessante tudo isso que eu estou falando porque se combina muito bem com um outro comentário que segue essa mesma linha dos comentários anteriores, apesar de abordar o problema de uma maneira diferente. É da Ângela. Se eu tiver uma equipe de trabalho onde uma pessoa negra não tem desempenho que preciso de produtividade, como posso mandar embora sem cometer nanorracismo? Nanorracismo, ele não é cometido como se fosse um crime. Nanorracismo é o nome de um conceito para explicar um fenômeno específico. Não é um fenômeno que depende de uma pessoa que decidiu cometê-lo. É um fenômeno que existe na realidade prática. E assim, como demitir alguém porque o desempenho, a pessoa é negra, o desempenho é ruim? Você chega na pessoa e diz, você está demitido porque seu desempenho é ruim. Acabou. Sabe? Todo mundo faz isso, é o básico. As pessoas fazem isso. Eu gostaria de colocar mais um comentário, o último comentário, que é o comentário do Alexandre Silva. Ele diz, moro na Irlanda, sou negro e vou ao Brasil a passeio anualmente. Um amigo branco disse que eu tenho que ir ao Rosewood Hotel por uma série de motivos. Eu disse a ele que não faço questão de ir lá porque não me sinto muito parte daquele universo. Ele diz que eu exagero, mas é exatamente o nanorracismo que você comentou no vídeo. Fui obrigado a dizer para ele algumas situações que eu passei em um prédio de luxo que o nosso amigo mora. Eu tenho permissão para entrar no prédio e o segurança sempre me pediu identificação. Já meu amigo não tinha permissão para entrar sem identificação e adivinha? Várias vezes ele simplesmente entrou sem ter que se identificar. Eu dei a questão para ele pensar, não dei a resposta pronta. E cara, essa situação ela define muito do que eu tô falando aqui agora, né? Não é o tipo de coisa que meio que acontece porque as pessoas são más. Elas podem ser más e podem ser boas. O ponto é, racismo em si, ele não é só racismo, homofobia, seja lá o que for, né? Ele existe num nível da realidade que não é o nível de uma moralidade, que não é o nível de uma ação intencional. Ele pode ser intencional, evidentemente, mas não para nisso, não se situa só nisso. Por isso que é um problema incrustado na nossa sociedade. Por isso que se diz que faz parte das estruturas da nossa sociedade. Tudo bem, minha gente? Eu trouxe esses comentários. É óbvio que eu não estou colocando nenhuma carga de responsabilidade nos comentaristas que eu trouxe. Eu acho que é uma questão legítima, é uma consideração legítima, mas me pareceu importante porque esse tema da intenção, ele é um tema que aparece muito. E como o meu canal fala de teoria social e análise do discurso, é interessante tirar as questões desse nível meramente moral, meramente jurídico muitas vezes, e trazer para esse campo do estudo social, né? Trazer para esse campo onde a gente está analisando relações, onde a gente está analisando práticas, e não necessariamente a gente está aqui, sei lá, pagando de tuiteiro e dizendo quem está certo e quem está errado. E da minha parte eu acho muito relevante tentar driblar um pouco esse paradigma da moralização, da intenção como sendo a definidora da ação social. Para a gente meio que dar esse passinho adiante e entender que, na prática, escreveu não leu, o palco meu. Tudo bem? Muito obrigado, gente.